E aí, galera, beleza? Bom, voltamos depois da nossa primeira incursão hoje pelo mundo da gramática, depois aí de 2 semanas a gente se encontrar. Voltamos agora para o momento da literatura, e mais legal é que a gente estava todo longo, sem muito até a voz do professor. Então, hoje a gente vai dar continuidade à literatura, né? Na verdade, o que acontece? A gente está com o microfone aberto aí, porque eu acho que está comendo um salgadinho, né? Mas estão ouvindo junto comigo aí? Tem alguém comendo alguma coisa? Vai um barulho meio estranho. Então, o que acontece, meninos? Hoje agora a gente vai então falar sobre literatura, dar continuidade àquilo que a gente estava falando, só para acertar para vocês aí. A gente vinha falando, não sei se vocês se recordam. Cadê meu aqui, peraí. A gente estava falando, não sei se vocês se recordam. Cadê? Achei, pronto. A gente falava sobre necessariamente. Peraí, que essa mesa deu uma bugada. Tá, foi. A gente falava necessariamente sobre o quê? A gente estava falando das últimas vezes que a gente se encontrou sobre literatura, a gente falava sobre as origens. Eu instalei o Drive e aí ficou muito mais sensível esse negócio aqui. Se eu soubesse, não tinha feito isso. Então, a gente estava falando sobre o quê? Olha lá, ele ficou muito sensível. As origens, que coisa horrorosa, da nossa literatura, né? Então, a gente falou sobre as origens. Nossa, mas tá estranho mesmo. Literatura. Eu vou desistir um pouco desse negócio aqui. Só um momento. Estou voltando. Então, se preparem que eu vou mais falar do que fazer qualquer outra coisa. Pronto, vamos assim. E aí, depois, quando eu pegar aqui a manha completa, a gente conversa. Então, o seguinte. A gente vinha falando sobre as origens da nossa literatura, né? E aí falar sobre a origem da literatura é uma coisa extremamente importante, principalmente porque, como a gente sabe, a nossa literatura vai nascer da colonização portuguesa. A gente conversava e a nossa base inicial era essa. A gente falou sobre origem da língua portuguesa, a gente falou sobre, primeiro, lógico, sobre a origem da língua, porque afinal de contas a escrita ela vai necessitar desse processo linguístico, né? Obviamente, e a gente só consegue ter uma produção literária efetiva a partir do momento que a gente consegue ter língua e, mais do que isso, que a gente consegue ter produção escrita dessa língua. Então, o que acontece? Basicamente, a gente vai pensar sempre da seguinte maneira. A gente recorre à literatura portuguesa para quê? Para entender o que está acontecendo na literatura brasileira até hoje e para entender a construção literária no Brasil nesse período que veio de 1500 até hoje, né? Então, para que a gente consiga entender esses momentos, é que a gente teve que apelar. Então, apelar no sentido de voltar para a origem da literatura portuguesa, para a gente conseguir compreender tudo isso. Quando a gente está falando sobre a origem da literatura portuguesa, a gente começou falando sobre coisas importantes. Que coisas importantes nós começamos falando? Falamos sobre a primeira manifestação literária em Portugal, que não era uma manifestação literária, como a gente estava falando, que fosse uma manifestação que se fundamentasse, digamos assim, em uma relação mais próxima de história literária, né, de aporte literário. Por quê? Porque não existia um aporte literário até aquele momento. A gente, ao falar sobre literatura inicial em Portugal, a gente está falando muito de alguma coisa que não tem nada no que se basear. Quando a gente olha hoje, por exemplo, a produção literária brasileira, a gente consegue reconhecer, por exemplo, influências do realismo, a gente consegue reconhecer influências do romantismo, a gente consegue algumas vezes reconhecer influências do próprio arcadismo, do próprio barroco, tanto é que alguns momentos são chamados de neobarrocos, neorrealistas, né, dependendo das características que a gente tiver. Então, o que acontece essencialmente? Quando a gente começa a trabalhar com essa relação direta de colocação, digamos assim, né? Então, quando a gente começa com essa relação direta de colocação da literatura portuguesa em jogo, a gente vai perceber que ela não tem influência de absolutamente nada do que veio antes. Né? Assim, lógico, tem uma influênciazinha ali greco-latina, né? Tem algumas relações ali que são importantes, mas
ainda assim, literariamente falando, ela não tinha uma fonte na qual beber. Por isso que a gente vai chamar de manifestação. Inclusive, é interessante a gente pensar isso. Vou tentar mais uma vez, tá, gente? Vou pegar até o whiteboard aqui mesmo, sem ser o meu programinha, para ver se vai funcionar. A gente tem uma relação que é bem interessante, então, que vai ser essa relação direta, mesmo, da literatura portuguesa. A gente vai trabalhar primeiro, antes de mais nada, acho que não vai funcionar esse negócio. A gente vai trabalhar primeiro, antes de mais nada, com o quê? Nesse primeiro momento, então, nós vamos trabalhar com a relação dos... Não vai funcionar mesmo. Desistir de vez, tá, meus jovens? Então, assim, eu vou só falar hoje, depois eu resolvo essa história dessa mesa aqui, que ela ficou doidona depois que eu instalei o negócio. Então, na primeira funcionou tão bonitinho, né? Então, o que acontece? Vai se fundamentar primeiro nessa relação dos palácios, nessa necessidade de uma criação de diversão. Essa função da literatura, no primeiro momento, tem um nome bonito, chama-se função hedonista. Por que função hedonista? Né? Porque tem a relação direta com a filosofia grega, na noção de que a literatura serve como divertimento. Beleza. Aí a gente viu o quê? Que eram basicamente cantigas. A gente chama de literatura muito forçando para ter um início dessa literatura também em Portugal. Por quê? Não é uma literatura literal no começo, quando a gente para pensar que é música, né? Assim, as cantigas, elas se transformam em literatura a partir do momento que elas passam a ser registradas. Antes desse registro, a gente não pode afirmar ter uma literatura verdadeiramente literatura. Por quê? O que a gente entende como literatura, Belitezas? A gente entende como literatura a produção escrita. A produção escrita, na verdade, ela vem somente depois da produção oral. Então, as cantigas eram verbalizadas, verbalizadas num primeiro momento, e num segundo momento é que elas eram escritas. Isso é que transforma a literatura em quê? Em literatura, a cantiga em literatura. E aí a gente viu que a gente tem a cantiga de amor, a cantiga de amigo, que são as duas chamadas cantigas líricas, e a literatura, né, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, que são as duas entendidas como literatura e como cantigas satíricas. A de amor, a gente viu que tem toda uma relação de sofrimento, até expliquei para vocês a história da coita, do sofrimento amoroso, a coita de amor que existe, né? Então, assim, o sofrimento amoroso, ele é muito presente na literatura para o resto da vida, né? Quando a gente para pensar, a poesia pressupõe sofrimento, né? Porque pressupõe sentimento. Então, muitas vezes a gente, inclusive, não consegue encarar a poesia como sendo poesia se ela não falar de amor, né? O amor é o grande tema, né? É o tema universalizado, é aquele tema mais importante, digamos assim. Então, o que acontece? A gente ali vai ter sofrimento, a gente tem aquele fingimento poético que a gente já tanto discutiu, né? Assim, que é essencial, porque a poesia ela não precisa falar sobre verdade, eu posso falar sobre o que eu quiser dentro da literatura. A literatura ela tem um processo de libertação, ela é libertária, né? Então, assim, ela te liberta daquele mundo em que você vive e te permite adentrar em um outro mundo. Essa é a ideia, né? Assim, essa permissão de que a gente adentre em um outro mundo, que a gente crie um outro mundo. Isso é essencial, por exemplo, quando a gente vai entender literatura de resistência, que por mais que a gente não vá entrar aqui, obviamente, em discussões ideológicas, mas quando a gente para pensar em literatura que foi produzida durante os processos ditatoriais, em literatura ou mesmo música, né? Hoje a gente tem uma possibilidade muito maior de coisas que são produzidas agora. A gente percebe que essa literatura toma um caráter diferente e a gente cria novos mundos. Então tem tudo a ver com esse fingimento poético. E esse fingimento poético surge de onde? Na literatura brasileira / portuguesa, vai surgir, obviamente, de dentro dessas cantigas. E aí a gente viu que a cantiga de amigo também é uma mentireba, né? Por que ela é uma mentireba? Porque, afinal de contas, a gente tem um eu lírico feminino, sendo que quem escreve é um homem. Então, esse eu lírico feminino, ele vê o mundo de uma outra forma, porque, afinal de contas, é uma mulher vendo o mundo a partir de uma perspectiva masculina, né? Então, tem que ser obrigatoriamente diferente. E aí, fora isso, a gente viu as cantigas de escárnio e maldizer, que era a galera aproveitando para falar mal de todo mundo, né? A cantiga de escárnio mais contida, a cantiga de maldizer chutando o balde e já chegando, colocando todo mundo na praça. Massa. O que acontece nesse período histórico? É interessante a gente notar que, dali para frente, o que a gente vai ter?
acaba esse primeiro momento, que seria algo semelhante ao processo feudal português, seria enquanto estava acontecendo o feudalismo fora de Portugal. Como eu contei para vocês, por culpa da Guerra de Reconquista, Portugal não é um país absolutamente feudal. E aí, por conta disso, o que vai acontecer? Ele tem essa possibilidade, ele se organiza muito mais rapidamente. E aí, o que vai rolar nessa história toda? Acaba esse momento mais dos palácios, descentraliza um pouco e Portugal começa a crescer. Portugal se lança na corrida marítima, né? Se lança na exploração dos mares. Surge aí aquilo que a gente já conversou, que não era físico, mas que era um ideário, a famosa escola de Sagres, e que permite que Portugal faça o quê? Permite que Portugal tome a frente dos outros países e que Portugal fique à frente dos outros países com relação a esse posicionamento, digamos assim, a esse posicionamento de mar, né? E aí Portugal se estrutura. Quando ele se estrutura, ele começa a crescer bastante, ele começa a ganhar importância. E aí surge, em meio a essa galera, a figura do rei, obviamente, porque, afinal de contas, agora era um reinado, a gente já não tinha mais, era um reinado unificado, surge a figura do rei, e sente-se a necessidade naquele momento de fazer o quê? Sente-se a necessidade naquele momento de registrar a vida do reinado. Lógico que isso existia fora de Portugal, mas em Portugal começa a surgir nesse momento. Registrar a história do reinado mesmo. E aí a gente começa a ter essa possibilidade de pensamento de que precisamos registrar. Surge uma figura muito importante para a literatura, que vai ser chamado de cronista. Naquele tempo, tinha um arquivo oficial, havia um arquivo oficial em Portugal, que era o a chamada Torre do Tombo, que pega fogo mais ou menos no século XVIII. E dentro desta, como esse era o registro oficial, tomava posse um cara chamado cronista-mor. Era o cara que era responsável por registrar o dia a dia daquelas pessoas. Por volta de 1400, 1432, mais ou menos, assim, tem uma data extremamente precisa, mas por volta de 1432, assume essa posição um cara chamado Fernão Lopes. Fernão Lopes vai ser o cara que vai modificar a forma de se produzir crônicas do rei, crônicas régias, como a gente costuma chamar, em Portugal. Por quê? Porque ele deixa de ser regiocêntrico. O que significa dizer que ele era regiocêntrico até aquele momento? As pessoas eram regiocêntricas. Os cronistas focavam exclusivamente, né, se focavam exclusivamente na figura do rei. O Fernão Lopes vai ser muito diferente porque, primeiro, ele vai se utilizar de uma linguagem muito mais literária, ele vai se utilizar de metáforas, ele vai se utilizar de uma construção quase ficcional para contar as histórias que aconteciam ali. Então, quando ele pega para contar essas histórias, ele começa a registrar as histórias das pessoas mais simples. Não é só do rei mais. Eu tenho agora uma visão mais ampla, eu tenho uma visão mais completa de todo o reino. E aí ele começa a se destacar em meio àqueles que existiam ali naquele momento como outros cronistas. Tanto é que ele vai ser o quê? Cronista-mor. Aí a gente começa a dizer que a gente tem o início de um desenvolvimento narrativo. Como eu expliquei para vocês, qual é o grande problema da narrativa nesse momento como forma literária? A narrativa pressupõe leitura. Então, para que nós tenhamos leitura, nós precisamos ter pessoas que sejam um pouco mais entendidas nisso, estudadas, que sejam alfabetizadas, né? Não era tão comum naquela época a alfabetização, né? A alfabetização a gente sabe que era para uma pequena parcela da sociedade, ficava ali com aquela pequena parcela. E aí a gente sabe também, nós estamos com umas olheiras aqui, a gente sabe também que além dessa história toda, você não tinha publicação. A publicação ela vai acontecer bem mais à frente, porque, afinal de contas, a publicação acontece quando Gutenberg desenvolve a imprensa, né, a prensa e a imprensa, e é isso já quase no final do século XV. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Fernãozinho, o Lopes, ele vai começar a desenvolver isso. Aí a gente tem um boom de desenvolvimento na literatura portuguesa. Então, o grande marco de um processo que a gente está falando agora com o nome de humanismo português
é exatamente a chegada de Fernão Lopes ao poder, né? Ao poder no sentido de ser o cronista-mor da Torre do Tom. E aí ele começa a registrar essas coisas de uma forma diferente. E aí começam a surgir outras coisas. Neste momento, surge nos palácios uma poesia que vai substituir as cantigas, ainda que tenha uma severa influência das cantigas, mas vai surgir nesse momento uma forma de produção artística, uma forma de produção poética, né, que vai substituir as poesias. É a chamada poesia, vai substituir não as poesias, né, mas as cantigas. É a chamada poesia palaciana. A poesia palaciana surge e aí ela vai eliminar, preste atenção e anote aí no cantinho, ela vai eliminar a participação da música na poesia, tá? Então ela elimina a participação da música na poesia em que sentido? A gente não vai ter mais música dentro da poesia. Aí vem um problema, por quê? Se eu tiro a música da poesia naquele momento, a gente passa a ter um problema extremamente severo. Qual é o problema extremamente severo que a gente passa a ter? Como é que eu vou criar ritmo? Como é que eu vou criar ritmo? Porque, melodicamente falando, quando você introduz a música, a melodia, você permite que aquela letra tenha música, né? Tenha ritmo, musicalidade. Tanto é que vocês pegam, por exemplo, se vocês pegarem as músicas atuais, algumas músicas que em alguns momentos elas são muito mais faladas, elas têm um ritmo e elas são diferentes de serem colocadas na prática, vocês vão perceber que a música consegue resolver isso, a melodia resolve, né? Aquelas músicas mais faladas. Não estou falando de rap, não, estou falando tipo, de uma galera que faz uns versos gigantescos. Você começa a ter a música resolvendo. Quando a poesia palaciana tira a música do meio da história, aí a galera fala assim, e agora, José? Né? A festa acabou, a luz apagou. Né? Então fica aquela dúvida assim, e agora, galera? O que vai rolar? Como é que a gente vai conseguir se organizar? Como é que a gente vai conseguir se organizar para que a poesia não perca sua musicalidade? Vem aquele ponto que eu falei para vocês. Começam a surgir as métricas fixas dos versos. E como eu disse para vocês, métrica fixa não é só contar 7 versos, não é só contar 10 versos. Mostrei para vocês em sala que a gente tem uma coincidência do quê? Das átonas, das sílabas átonas e das sílabas tônicas. Isso é ritmo, porque toda a entonação vai estar sempre no mesmo lugar. E aí começa a surgir, então, essa relação da métrica fixa. Dentro dessa métrica fixa e da rima, porque também a rima auxilia nessa parte musical, tanto é que quando o modernismo surge, e aí vocês sempre se aproveitam disso, tá, galera? Eu faço essas para o lado aqui, trago para a nossa atualidade, é importante que vocês pensem mesmo em como é que vocês... Por que eu estou fazendo isso? Que é para exatamente vocês conseguirem aproveitar de forma completa as comparações, para não esperar a gente chegar só na frente e fazer essas comparações. Então, o que acontece ali? Entra essa rima, tanto é que no modernismo, quando a gente elimina a existência da rima, o que vai rolar? A galera fala assim, mas isso então não é mais poesia, porque se não tem rima não pode ser poesia, porque afinal de contas o ritmo é trazido pela rima. E a gente viu exatamente que não é, o ritmo é trazido pela coincidência das relações de tônicas e átonas, e a poesia é muito mais ampla do que pura e simplesmente alguma coisa que vai ficar só se repetindo ali em cima. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Belezinha. Então a gente tem Fernão Lopes como cronista-mor no humanismo, que vai jogar um boom aonde? Narração. A narração cresce. Aí a gente vai ter o quê? Poesia palaciana, que qual é a principal característica? A temática é muito parecida, é uma miscelânea. Na verdade, em alguns momentos a gente costuma dizer, inclusive, que a única coisa de bom que a gente tem, né? A única coisa boa que a gente tem na nossa poesia desse momento é exatamente essa separação. Por quê? Tematicamente é praticamente a mesma coisa, a gente não tem temas muito diferentes, tem alguns momentos, inclusive, que a gente se assemelha muito à cantiga ainda, a gente vê ainda muita influência de cantiga, principalmente de amor, que eram as cantigas preferidas. Aí a gente começa a pirar, né? A gente fala assim, meu Deus, e aí, além disso, o que é que acontece? Tudo isso está relacionado, está colocado
em um negocinho chamado Cancioneiro Popular, né? O Cancioneiro Popular, ele é exatamente o cancioneiro, é o livro em que a gente vai conseguir deixar todas essas coisas, entendeu? A gente vai conseguir deixar todos esses registros do momento. Ainda é muito forte a poesia é a parte mais forte, e aí surge ali, né, assim, por conta dessa necessidade do ritmo, dos versos fixos mais importantes que nós vamos ter são chamados, olha só, redondilhas maiores e redondilhas menores. As redondilhas maiores, inclusive, foi aquele exemplo que eu montei para vocês com batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, né? Ou espalha ramas pelo chão, tanto faz. Então, o que acontece? Criam-se as redondilhas maiores e menores porque fixa-se uma métrica. Fixar-se uma métrica é extremamente importante, tá? Fixou a métrica, massa, fez a métrica ficar fixa ali, e aí, na redondilha maior, 7 sílabas. Na redondilha menor, 5 sílabas. A gente vai trabalhar exatamente com esse posicionamento aí. 7 e 5 sílabas. Tudo bem? Pensando desta maneira, o que a gente vai ver? Além disso, nós vamos ter a popularização do teatro. Então, olha que o humanismo, que é considerado um período de transição, então, na semana que vem, quando a gente entrar no antropocentrismo, né, que a gente entrar, perdão, no classicismo, para falar de Camões, eu vou montar esse esqueminha para vocês aqui. A gente vai perceber que o humanismo ele é um período de transição. Se ele é um período de transição, ele junta o que vem depois com o que vem antes, né? E aí, essa relação desse período, a gente vai perceber muito forte nessa construção, então, da narrativa e nessa construção da poesia. E seguindo o preceito aristotélico, parece que foi até de propósito, nesse momento a gente tem lírico, a gente tem, só não tem o épico, né? Mas a gente tem lírico, narrativo, que seria mais próximo do épico, e a gente vai ter o gênero dramático, porque neste momento surge um nome extremamente importante, um cara chamado Gil Vicente, que é um produtor, um autor de teatro, que vai trabalhar essencialmente com o fato de tirar de dentro da igreja a relação do teatro. Ele vai trazer para fora, ele vai fundar o chamado teatro profano. Por que ele vai fundar o chamado teatro profano? Porque o teatro até aquele momento servia para quê? Servia para que durante a missa nós tivéssemos a encenação para a maior parte das pessoas daquele evangelho, de determinadas passagens bíblicas. O teatro acontecia somente dentro da igreja. O que o Gil Vicente vai fazer? O Gil Vicente vai criar o teatro, vai popularizar esse teatro, trazendo-o para fora. Ele vai fazer o quê? Vai trazer o teatro para fora da igreja, para a parte profana, como era conhecido naquele momento, o pátio, né? Então, ele não vai profanar nesse sentido ruim, de deixar... Ele desacraliza, óbvio, né? Ele vai fazer com que o teatro não seja alguma coisa sacralizada, vai trazer para fora e vai trabalhar com temas muito importantes, principalmente porque ele vai começar alguma coisa que vai se popularizar no Brasil muito durante o romantismo, que é um negocinho chamado teatro de costumes, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter com Dias Gomes principalmente, né, e com Martins Pena, a comédia de costumes, né, o Martins Pena lá no romantismo e o Dias Gomes no modernismo, né, são teatros de costumes. A gente ainda tem 10 minutinhos. Olha aí, crava, apareceu aqui para mim agora. Então, o que vai acontecer? Nessa relação, ele vai trazer essa relação do teatro de costumes. O que é o teatro de costumes? Diferente do que acontecia com o teatro grego, lá das tragédias, se você bem se lembra, a tragédia pegava um acontecimento e falava, meu Deus, o cara, né, o filho que mata o pai, que desposa a mãe. Então, são coisas meio, uou, que porra é essa que está acontecendo? Desculpa aí o palavrão, mas é mais ou menos isso. A gente já conversou dessa história, né? Então, que porra é essa que está rolando? Como assim esse negócio aqui? E aí, o que rola? Nesta mesma relação, quando a gente percebe a chegada do teatro do Gil Vicente, ele começa a trabalhar com os acontecimentos corriqueiros. Ele começa a trabalhar com os acontecimentos do cotidiano. Tanto é que ele vai trabalhar com uma relação extremamente crítica dos
comportamentos da sociedade. Todo teatro, todo é muito, eu sei, mas o teatro, basicamente, o teatro de costumes, ele vai pegar os acontecimentos da sociedade e vai criticar esses acontecimentos. Esta é a grande ideia. Critica-se ali naquele momento o quê? Por que, que as coisas estão acontecendo dessa forma? Né? Há um processo de caricaturização. Vamos construir caricaturas, né? Vamos construir caricaturas em que sentido? Eu pego uma o que a gente entende como característica de caricatura, caramba? Caricatura. Aquela história de você pegar uma característicazinha pequena e fazer essa característica ficar grande. Você exagera em características. Não quer dizer só em coisas negativas. Você exagera em características que podem ser, inclusive, positivas. Então, vai ter um processo de construção de caricatura. E aí, o que vai acontecer? Tem uma coisa interessantíssima. Há uma crítica individual que se aplica ao coletivo. Então, por exemplo, uma das críticas preferidas do Gil Vicente vai ser a crítica ao clero. Aí você pode falar, Wagner, mas como assim a crítica ao clero, sendo que aquele era um momento extremamente religioso? Sim, mas o clero, em um determinado ponto, vou ficar com a mão na frente aqui, porque apareceu o cocô do cachorro, então a gente tinha, na verdade, naquele momento, uma crítica que era, nós tínhamos muitos clérigos prevaricadores, nós tínhamos muitos clérigos que se aproveitavam das pessoas para enriquecer, né, se aproveitavam de maneiras outras variadas, e aí ele vai construindo isso. Tanto é que a gente tem o famosíssimo, né, é o auto mais famoso dele, a produção mais famosa dele, que é o Alto da Barca do Inferno. Não sei se vocês se lembram, para talvez alguns de vocês tenha sido leitura obrigatória de quem? Do Paisum. Durante muito tempo foi leitura obrigatória do Paisum. E que trabalhava com o que, gente? Basicamente no Alto da Barca do Inferno. Você tinha as pessoas que morreram e iam para o inferno, chegavam lá, encontravam com o barqueiro, o Caronte, né? Encontravam com o barqueiro e precisavam ultrapassar, né? E aí iam para o céu ou para o inferno. Você tem uma adaptação do pensamento grego, né? Porque na Grécia, o que acontecia lá? Você tinha o Caronte, ele te levava para a mansão dos mortos, que era onde todos os mortos ficavam. Lá dentro tinham níveis, né? Se você era herói, você ia para o nível 7, se você tinham algumas coisas lá diferentes. Aqui não. Aqui era o barqueiro que te levava para o céu ou para o inferno. E aí todo mundo vai para o inferno, menos o cavaleiro das cruzadas, porque naquele momento a gente está falando do quê? Da honra, a gente está falando do cavaleiro, né? Que assim, a grande representação humana daquilo que as pessoas deveriam ser. Então, ele vai julgar o velho, né? O velho prevaricador, ele vai julgar o padre, ele vai julgar a mulher que fazia fofoca, ele vai ajudar o avaro, julgar o avaro. Né? Então, assim, você tem um julgamento de forma completa, mas uma característica era exagerada e aplicada a todos os que pertenciam àquela determinada classe. Assim, por exemplo, se essa determinada classe fosse a igreja, ao criticar o padre, ele não criticava aquele padre, ele criticava todos os padres que tinham, na opinião dele, o mesmo comportamento. Beleza? Então, faltam 5 minutinhos, que é o tempo da gente fazer aí as dúvidas da galera, dúvidas gerais hoje. Prometo para vocês que na próxima aula a gente já vai usar de novo a mesinha, só diminuir o grau de sensibilidade dela aqui. Não fiz isso agora porque eu tinha acabado de instalar. Na verdade, eu tinha comprado, não tinha instalado, falando de manhã cedo com Dudes, né, quando a gente estava testando, eu falei, pô, por que não usar, né? Porque já está aqui do lado. Chegou nesse final de semana, então não tinha usado ainda. E aí, dúvidas, traumas complexos, como é que é? Levantem as mãozinhas, liberem os microfones se tiverem dúvidas, para que vocês possam perguntar. Que aí esse período ele é extremamente importante, extremamente relacionado com o classicismo, que a gente vai ver na próxima aula, que aí tem Camões, né, gente? Teve Camões, aí a gente vai ter uma aula praticamente inteira de Camões, né? A gente vai perceber aí, vou até ver depois como é que a gente, em meia hora, fala de Camões, gente. Né? Mas aí a gente faz um bem bolado aí na história. Beleza? Duvidinhas, trauminhas, complexinhos. Alguém queria ser bailarina, não foi. Kaique não entrou mesmo, deve estar dormindo. Arthur se liberou. Diga, Arthur. Só uma coisa, porque você falou do teatro profano, né? Uhum. E aí, do lance dele ser
profano por ser fora da igreja. Aí é Isso, só isso primeiro mesmo? sim. É só isso a explicação. Porque na verdade, assim, a gente hoje tem a noção de que profano é alguma coisa que quebraria as regras da igreja, né? As regras religiosas. Na verdade, o teatro dele é chamado de profano exatamente porque acontece fora da igreja, só. A origem do nome teatro profano é exatamente por acontecer fora da igreja. Sim. Não tem nenhuma relação assim de mesmo quando ele critica, porque qual é a grande pegada? Como ele trazia, eu não consigo falar essa palavra jamais. Como ele colocava caricaturas, as pessoas não se identificam quando você tem caricatura. Então, ele colocava lá um padre, que era aquele padre que prevaricava, os padres, só que ele exagerava, fazia de uma forma muito exagerada. Então, a galera não se identificava, porque falava assim, eu sou só um prevaricadorzinhozinho, ele está falando do cara que prevarica muito. Então, nem essa crítica à igreja era considerada profana, até porque Portugal é um país até hoje extremamente católico. Fazer literatura profana nesse sentido em Portugal, nessa época, era tranquilamente virar carvãozinho da Inquisição. Era fácil. Entendi. Isabelle levantou a mão. Diga aí. Quem? Wagner explica sobre o paralelismo. O paralelismo da cantiga? Uhum. É só você pensar que você faz a primeira estrofe com dois versos e um refrão, ou 3 versos e um refrão. A quantidade de versos independe, tá? E aí todas as outras estrofes você vai acrescentar os versos da primeira estrofe, só que modificados. Por exemplo, você vai dizer assim, árvores do verde pinho, o meu amor eu vi. Aí o outro verso vai ser tipo, árvores do verde pinho, o meu amor perdi. Então mudava só uma relaçãozinha, por isso que a gente chama de construção paralela, ou paralelismo da cantiga, porque exatamente é o mesmo verso, só que com pouca modificação. Entendi. Wagner, Sacou? Diga, Nath. tem um motivo, tipo, exato, assim, pra poesia parnasiana eliminar a música? Tipo, sei lá, era usar profano? Não tem nada muito assim. Os estudos, pelo menos até hoje, porque o que acontece? O registro dessa época é meio tenso, né? Assim, porque a Torre do Tombo pega fogo. Em 1761, se não me engano, a Torre do Tombo, que era o arquivo oficial, pega fogo. Então a gente perdeu um pedaço disso, assim, o registro oficial a gente perdeu muito. Então a gente não consegue perceber por quê. Não sei se você reparou, mas tem um vácuo de tempo aí, porque assim, a gente, quando estava falando das cantigas, a gente falou de 1198 até mais ou menos 1250, sabe? E agora a gente já vai para o século XIV, século XV, 1432. Então já é tipo assim, caraca, pera, o que aconteceu aqui? Tem um espaço de tempo muito grande. Então o que a gente pensa que acontece? Principalmente o afastamento dos palácios, a unificação no rei, e aí você passa a não ter aquela noção de palácio e vila. Uhum. Então, como você não tem palácio e vila, diminui essa importância da música para a festa se espalhando.